Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro com as ciências sociais, as ciências do Estado, a teoria política, a filosofia jurídica do direito e principalmente das constituições do Estado. Temos falado aqui em diversas aulas sobre a situação das principais democracias, principalmente nas suas questões ligadas com fenômenos muito modernos, como o fim da globalização, o avanço da extrema-direita e também, de certo modo, alguma inclinação de certos governos para discursos ou mesmo práticas que apontem para uma inspiração fascista. Hoje, nesta aula e também na próxima, nós vamos nos deparar com um suporte conceitual que é muito utilizado para compreendermos o direito e também as noções da teoria política e que, de certa maneira, nos ajudam a compreender, de um certo modo, toda a sociedade, mas também o Estado, por ser um fenômeno que emana da própria sociedade civil e, assim também como o direito, repercute as questões que estão ligadas aos desenvolvimentos, se pudermos falar desse modo, as transformações culturais que ocorrem no seio da sociedade. Essas transformações, elas vão, obviamente, impactar o direito, o Estado, o exercício do governo, as condições políticas e, de certa maneira, as circunstâncias que regem o Estado. Nós vamos falar, nessa aula, especificamente, de um conceito extremamente controverso e que, durante algum tempo, ele foi utilizado como uma espécie de clichê ou resposta para qualquer coisa que a gente não sabia o significado. Reparem que nós vamos falar na aula de hoje do pós-modernismo ou da era pós-moderna ou da sociedade que vive a condição da pós-modernidade. Esse é um conceito, antes de qualquer situação, colocado durante muitos pesquisadores, muitos teóricos e filósofos, principalmente no século passado, que procuravam dar conta de uma certa circunstância nova colocada em todas as instâncias da sociedade, que afetava as artes, a cultura, a política, os relacionamentos, o indivíduo como um todo, o modo como o indivíduo se organizava com as instituições, com o próprio Estado, nos seus relacionamentos, na sua formação de novas identidades e, de certa maneira, o modo como o indivíduo se portava com relação ao Estado. Obviamente, nós teríamos um Estado transformado. Vamos, então, procurar compreender o que vem a ser esse conceito de pós-modernismo ou pós-modernidade e de como ele influenciou, né, de certa forma, a situação que estamos vivendo hoje. Nós vamos, então, colocar aqui a nossa tela para facilitar o nosso entendimento e, então, vamos começar. Bom, pós-modernidade é um conceito que surgiu, né, de certa forma, foi engendrado a partir, né, alguns autores vão falar da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, mas especificamente a partir da Segunda Guerra Mundial tem-se a ideia de que há uma enorme crise, né, uma certa modificação que ocorre em todas as sociedades, né? Essa crise, ela é caracterizada, percebida por muitos pensadores como transformações sociais, culturais, artísticas, filosóficas, científicas e estéticas que transformavam completamente toda a sociedade. Vale lembrar, né, que Lyotard, um grande pensador, né, ele gosta de falar que a pós-modernidade ela está caracterizada, né, a partir, né, de uma noção muito fundamental, a de que há o fim, né, das grandes narrativas históricas que, de certa maneira, elas permitiam que os indivíduos se situassem dentro da sociedade e da sua visão de mundo. Né? O que são essas metanarrativas para Lyotard? Né? São as narrativas do iluminismo, o idealismo e o marxismo. Repare que é justamente essa transição, a ruptura, o fim, né, das
expectativas ou da esperança iluminista, né, que vai acontecer, né? Lembremos que o iluminismo ele vem do século XVIII, é uma crença, né, uma grande euforia e entusiasmo com as capacidades do ser humano, sobretudo a partir de um fundamento racional, a crença no poder da ciência, no domínio da natureza e a possibilidade de razão e ciência, juntamente com a enorme liberdade do ser humano, né, que se desvencilha, que atinge a sua maturidade, como dizem alguns autores, principalmente Kant, de que todas as circunstâncias e problemas da humanidade seriam resolvidos. Essa grande narrativa, né, essa narrativa histórica determinista, ela se caracteriza pelo iluminismo e ela tem seu fim justamente a partir das grandes guerras. Do mesmo modo, uma concepção idealista muito forte, muito presente em Kant e em Hegel, que, de certa maneira, dá a ideia de uma crença no poder racional, na ideia de um Estado que vai se evoluindo racionalmente, fazendo a sociedade evoluir e, dessa modo, a razão evoluindo, guiando o ser humano. E talvez o seu grande oposto, né, que é a narrativa histórica do marxismo, na ideia, na concepção, nós já vimos aqui numa aula, de que o capitalismo estaria dando lugar ao socialismo e esse, por sua vez, dando lugar a uma sociedade totalmente comunitária, marcada pelo comunismo, com a superação dos dilemas, das distorções ocasionadas pelo capitalismo. Nós conhecemos bem que todas essas narrativas, elas perdem força, elas perdem lugar, e na opinião de Jean-François Lyotard, o que ocorre? Isso vai deixar o ser humano meio que órfão, né? Não apenas isso, mas isso que vai dar lugar a uma série de transformações que vão começar a acontecer. E, obviamente, se não tem grandes narrativas, né? Se não tem narrativas históricas com os quais os seres humanos se identificam, da mesmo modo, há uma enorme crise de valores. Reparem que muitos conservadores gostam muito de falar dos valores antigos, dos valores da família, da sociedade. Olhe que repare que há mais de 100 anos isso já estava entrando em crise, né? E o que emerge? Qual o ser humano que emerge nessa condição pós-moderna? Justamente a partir da ideia desses pensadores. É um ser humano individualista, extremamente hedonista, muito focado para relações de consumo e não relações de pertença ou de identidade, seja a grupos ou instituições, um imediatismo, né? Reparem como que a partir do século passado, revoluções tecnológicas já começam a nos colocar isso, um pessimismo, né? E isso nós podemos ver justamente a partir do crescimento, justamente da teoria filosófica conhecida como existencialismo. O pós-guerra vai trazer esse mal-estar, vai trazer essa situação de angústia, de sofrimento, de falta de certezas. Essas grandes narrativas não têm mais força. As grandes instituições, partidos políticos, igreja, lembremos-nos aqui de Nietzsche com o seu discurso muito conhecido, Deus está morto, né? O papel da religião, ele vai começar fortemente a se desfazer a partir dessa época, um enorme niilismo, uma negação, e né, um sectarismo que aí vai dar lugar a uma série, a uma reprodução enorme de novas ideologias, justamente por falta dessas grandes narrativas e do papel dessas instituições muito fortes. Até então, já falamos da igreja, do Estado, essas instituições vão perder espaço, vão ficar deslocadas para esse novo ser humano, né? Então, nós temos, a partir daí, essas transformações em várias esferas que nós vamos comentar nessa aula. Vamos começar do capitalismo, vamos passar para o indivíduo, o direito e o próprio Estado, que são as instâncias que mais nos interessam aqui para o nosso entendimento dessa aula. No campo do capitalismo, vão haver transformações nas relações, né,
entre as práticas capitalistas, né? São as primeiras transformações que o capitalismo começa a ter. A própria arte e a cultura vão ser enormemente transformadas, o conceito de arte vai ser grandemente revisto, né? Vão cair aquelas grandes certezas das grandes escolas artísticas, das grandes tradições culturais. O lugar da tradição vai perder um enorme espaço e nós vamos ter inúmeras propostas muito ligadas na experimentação, na liberdade e numa certa, digamos assim, sem adiantar o conteúdo da próxima aula, numa certa fluidez conceitual desta época. No caso, nós teremos aí o que os autores chamam de um movimento pós-industrial ou pós-financeiro, né? Então, os movimentos de mercado eles vão ficar muito rápidos a partir da queda das bolsas, as moedas vão circular, haverá um enorme influxo de novas mercadorias e sempre a partir de inovações tecnológicas e fortes investimentos, né? E daí nós teremos aquilo que os autores da Escola de Frankfurt chamam da indústria cultural ou do consumo de massa, um crescimento muito grande desse aspecto, dessa massificação do consumo, e não só do consumo, mas a massificação da cultura, aquela ideia fixa, tradicional de uma arte, né? Ali que as pessoas vão aos museus, vão às salas contemplar, vai se perdendo um pouco porque você tem a possibilidade justamente de reproduzir, de fazer enormes cópias dessas artes. No campo das características, apenas para a gente completar aí o nosso entendimento, são várias as características daquilo que os autores chamam de pós-modernidade, né? Uma ausência de regras e valores rígidos, né? Pela própria fragilidade das instituições. Um crescimento do individualismo, né? em oposição a um senso de coletividade, que isso vai implicar em enormes transformações no Estado. A ideia de pluralidade, de diversidade ganhando tempo, se não tem as grandes narrativas, se a igreja não tem todo esse papel, se não tem essas ideias fixas de família e de organização e de trabalho, os indivíduos ficam livres. Grandes tendências, gostos e estilos no campo cultural, né? Forte cultura voltada para um consumo rápido, surge a partir daí a ideia de que os bens de consumo têm que estar mais ligados ao prazer, né? Ao seu papel de consumo. Aí não tem mais tanto aquela coisa da revolução industrial, dos objetos feitos para durar, mas são feitos agora para serem consumidos e oferecer experiências de consumo. Liberdade de expressão e pensamento surge dessa época, e aí aquela ideia de relatividade. Se não tem instituições, se não tem grandes correntes de pensamento dominantes, uma enorme ideia de liberdade de expressão, né? E por conta também da própria revolução tecnológica, a quantidade de informações, a ausência desses discursos, dessas grandes narrativas, e, por consequência, uma época de enormes incertezas e vazios existenciais. Agora, vamos falar, então, de como que esse novo estado de coisas produz modificações para um novo tipo de Estado. Como que o Estado ele vai se desenvolver, porque ele também é um fenômeno que emana da sociedade e da própria cultura. A partir, né, do que alguns juristas começam a apontar e alguns pensadores, um forte abalo na ideia de soberania dos Estados, né? E, com isso, uma fragilidade, né, no campo decisório. Os Estados perdem essa capacidade de decisão, principalmente porque passa a surgir aí também os tribunais internacionais, a ideia de que a soberania ela precisa ser vista dentro de um contexto internacional. Principalmente a partir de 89, com o fim da Guerra Fria e a maior circulação de bens, um fluxo enorme de capitais e de tecnologias, o que vai fazer justamente aquela ideia que alguns pensadores chamam de aldeia global. Então, os estados não são mais pensados aquele estado, aquela nação, mas a ideia de uma comunidade internacional, porque há um fluxo de pessoas
de mercadorias, do capital e da própria tecnologia que flui em todas as nações, né? Então, alguém pode fazer uma aplicação financeira na Bolsa de Nova York e dali a 20, 15 minutos, hoje isso é instantâneo, aplicar no Japão, em São Paulo, e aí o dinheiro circula, tem a ideia de fuga de capitais, né, que é muito comum hoje na economia. Uma abertura forçada de mercados, isso é o primeiro momento da globalização, esse dinheiro circulando livremente, ele pode promover crescimento em algum país, mas também a fuga de capitais na iminência de qualquer crise, de qualquer problema fiscal, coloca os países em crise, desestabiliza e abre margem para enormes rupturas e dificuldades econômicas. No campo daquilo que é o papel do Estado, né? A noção de welfare state, de um estado de bem-estar social, ela começa a ruir, porque o que se vê em toda parte é uma redução dos direitos. Então, as conquistas originadas das teorias de esquerda, de um novo papel das teorias liberais, vão perdendo campo, principalmente quando se pensa o papel do Estado ou os direitos dos cidadãos. Nós já falamos da massificação de um consumo e de um consumo que vai se tornar mais efêmero, e o acirramento da concorrência entre os países e as questões que são emanadas desse problema. Então, as dificuldades em cumprir acordos de meio ambiente, as dificuldades de se proteger florestas e manter um consumo sustentável, porque o que importa é a concorrência e a sobrevivência. Bom, se temos um novo Estado, nós temos um novo cidadão, nós temos um novo indivíduo frente ao direito e ao próprio Estado. O que se vê de uma maneira, principalmente nos últimos anos, é queda drástica de renda em quase todas as economias, em todos os países. A precarização das relações trabalhistas, principalmente nos dias atuais, né? A gente vê isso muito fortemente nos últimos anos. Nós estamos falando aqui de um fenômeno que chega a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, mas ele já vem ocorrendo em muitos países, com questionamentos ao estado de bem-estar social e, mais recentemente, com essa precarização das relações de trabalho. Do outro lado, você tem, obviamente, cada vez mais todas as economias e os cidadãos perdendo direitos e conquistas por causa de normas da aposentadoria que se tornam mais rígidas. Fragilidade das instituições. Aqui, um campo muito complexo que a gente pode ver sinais nas eleições norte-americanas, aqui também no Brasil, rupturas aqui e acolá, dificuldades institucionais em boa parte de todas as democracias em todo o mundo. E, de certa maneira, novas configurações de relações que vão surgindo, né? Vão também surgindo novos direitos, aí vão surgindo novas concepções. Se não há essas narrativas, ideia de família, ideia de uniões civis e tantas outras questões vão surgindo, emergindo dessa nova sociedade. E há uma identificação do indivíduo mais a redes sociais, mais a novas ideologias, tribos, guetos, do que as antigas instituições religiosas, políticas ou acadêmicas, né? Há aliás, melhor dizendo, uma fragmentação desse indivíduo e das suas relações de pertença. E qual será, então, e como tem sido, então, esse novo direito nessa sociedade pós-moderna? É um direito que precisa urgentemente corresponder às relações de mercado. É um direito que, muitas das vezes, ele está colocado, como disse o ministro Lewandowski, é um direito que precisa regular questões de mercado, é um direito mais atrelado ao mercado do que a um direito civil, a um direito das pessoas, das gentes. Isso vai fazer com que o judiciário busque soluções
mas que, na verdade, demonstram inovações no direito, mas, de certa maneira, necessidades que vão surgindo dessa fluidez e dessa fragmentação. Então, surgem soluções que são a arbitragem, novos tribunais sendo colocados, justamente em oposição aos tribunais tradicionais. A ideia de acordos coletivos, fazendo-se valer, né, justamente sobre aquilo que é modernamente pactuado sobre o que está legislado. Aí talvez uma grande referência a justamente a flexibilização, não gostamos dessa palavra, mas a deteriorização da legislação trabalhista, que vai fazendo com que novos acordos e novas relações, sempre muito prejudiciais aos trabalhadores sobre aquilo que está construído em matéria de ordenamento. O novo governo, né? Como é a nova política nessa circunstância? Temos falado muito aqui em nossas aulas. Já se fala de um movimento contrário à globalização. Então, já não é mais interessante a globalização, mas o fechamento nos próprios mercados. Redução de qualquer estado de bem-estar social. O indivíduo que empreenda, o indivíduo que se vire por conta própria, né? Um populismo autoritário, né? Muito caracterizado por uma autocracia e a demagogia dela decorrente. É muito comum em muitas experiências que temos visto ao redor do mundo, que vão fazendo com que os países se tornem mais isolados, mais nacionalistas e muito afeitos a armamentos. No plano dessas práticas políticas e de governo, o reforço, né, a posturas extremamente conservadoras, autoritárias, como a homofobia, o sexismo, a xenofobia e racismo. Como o intelectual da África diz, tentativas de trazer experiências desastrosas como o apartheid. Em alguns casos, inspiração fascista. Portanto, é muito importante nós compreendermos essa situação de pós-modernidade. Numa espécie de fechamento, esse conceito ficou muito dependente de uma tentativa de justamente conceituar essas transformações, as fraquezas institucionais e o fim das narrativas que começaram a surgir na Segunda Guerra Mundial. É uma sensação de completo mal-estar, de deslocamento e de fim dessas narrativas e dessas grandes tradições intelectuais que nos prendiam às instituições, que nos prendiam aos valores e que vai colocando-nos numa determinada condição de fluidez. Mas quem talvez mais nos ajuda a compreender esse conceito de pós-modernidade é um sociólogo, Zygmunt Bauman, mas que nós vamos deixar para o nosso próximo encontro, porque aí nós teremos a condição de completar melhor e talvez até ligar com as circunstâncias que nós vivemos nos dias atuais. Sempre lembrando, o poder, o governo, a política e o direito como partes institucionais da sociedade reproduzem, são cópias das transformações culturais da sociedade. Portanto, muitas das vezes, o direito precisa agir para corrigir, mas, de certa forma, é grandemente influenciado por essas transformações. Essa é a nossa condição pós-moderna. Não perca a nossa próxima aula para entender aí um outro conceito, ou talvez melhor dizendo, né, um conceito que se tornou uma espécie de metáfora para entender esses tempos pós-modernos. Nós nos veremos, então, na nossa próxima aula, quando vamos discutir Zygmunt Bauman e a sua ideia, a sua metáfora, assim dizendo, de modernidade líquida. É isso.